Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Baú Sem Tabu. Eu sou a Renata Fornazari, psicóloga e sexóloga. Tô aqui de novo com o meu baú em parceria com a Extravagância Boutique e hoje eu trouxe uma surpresinha para vocês. Eu vou entrevistar nada mais, nada menos que Guilherme Terreri, Rita Von Hunt, maravilhosa, que tá no ar no The Drag Me As a Queen, no canal I, toda segunda-feira às 22 horas. Fica aí, segue esse bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje eu tô com essa maravilha do meu lado, que é Guilherme Terreri. Pra quem não está reconhecendo, Rita Von Hunt. Sim, hoje a paisana. É, gente, porque, assim, eu super entendo que 3 horas pra uma montagem, acho que não ia dar certo Que dia é hoje? Terça? Hoje é terça que a Numa gente tá terça-feira à gravando. tarde, assim, vou sair daqui, vou dar aula, tava dando aula antes, é uma correria. Uma correria. Ai, gente, bom, primeiro eu queria te agradecer. Eu que agradeço por pelo convite, Rê. Não só por poder falar sobre esse universo da drag, né, da arte drag, que eu acho que muita gente aí desconhece a história e não entende muito bem o que é essa figura, mas também pela pessoa que você é, né? Eu acho que tem muito... A gente bateu vários papos aqui antes da gente começar a gravar e deu pra perceber que o Guilherme, assim, além de ser professor, ele é um cara super engajado com questões LGBT e tem uma visão muito incrível e libertária sobre alguns aspectos que eu acho que vale a pena a gente compartilhar com vocês. Gui, você sabe como funciona a dinâmica do canal? Não, estou aqui de novato hoje. Bom, a gente tem aqui o meu baú, que é o Baú Sem Tabu. É um baú que ele fica entreaberto, porque a ideia não é criar nenhum tipo de restrição, né, sexual nesse sentido. Eu vou tirar desse baú alguns elementos, vamos ver o que sai daqui. Fechado. Mas a ideia é a gente poder discorrendo sobre esses assuntos. Ok. Tá bom? Ok. Vou começar então, gente. Tiramos a primeira, tá? Vamos lá. Maravilhoso ter começado com essa. Educação sexual no Brasil. Bárbaro, bora lá. De 2013 pra cá, uma vez que você começa a exercer a arte drag, você sente uma maior responsabilidade sobre a questão da educação sexual no Brasil? Eu acho que eu sinto talvez uma maior participação no tema. Quando você se vê apenas como homem ou mulher, cis ou trans, hétero, bi ou homo, ou o que quer que seja, qualquer que seja a sua orientação sexual, você se entende participante de um espectro da sexualidade. Você se sente cidadão, né? Você se sente indivíduo. Agora, quando além de indivíduo você tem uma persona pública, você assume um papel de comunicador, e antes de comunicador eu sou um educador, eu acho que me execrar dessa missão seria um pecado, né? Eu acho que todos nós, comunicadores, todos nós, educadores, precisamos entender que essa é uma pauta séria, importante e negligenciada no nosso país. E você tá otimista com relação à questão da educação sexual hoje? Não estou, porque uma das parlamentares que eu mais acompanho de perto é Sâmia Bonfim. E Sâmia tem tido um embate, né, bastante direto com relação ao nosso excelentíssimo ministro de Relações Internacionais, né, Relações Exteriores. Não vou citar porque quem cita ressuscita, mas vocês sabem quem é. E Sâmia tem sido bastante precisa, né, em pontuar que o Brasil acaba de se excluir da pauta de educação e bem-estar e saúde da mulher, né? Quando perguntado por que, num evento internacional, o Brasil se posiciona por fora dessa diretriz da ONU, o nosso ministro falou que ele acredita porque lá dentro dessa pauta vem de contrabando o aborto. Então, estar otimista com esse tipo de ministério é complicado. E na sua visão, Gui, de que maneira isso pode ser mudado além
da gente substituir, né, essas pessoas, obviamente, mas de que maneira você acha que as pessoas podem começar a entender os direitos de gênero Sim. do outro? Sim. O que falta? Eu acho que esse debate corre em via dupla, né? Ele é sim um debate público e político, então a gente precisa sim de política pública e política, né? A gente precisa de reforma educacional, a gente precisa de inserção de pauta de educação sexual em escola, a gente precisa entender que quando você não fala sobre uma coisa você cria um tabu, e não falar sobre sexualidade resulta em aumento de transmissão de infecção sexualmente transmissível. Sem dúvida. Aumento de gravidez indesejada, de gravidez precoce, não planejamento familiar, enfim, uma série de transtornos sexuais e comportamentais, uma série de coisas que poderia ser amenizada ou quem sabe até resolvida com educação, né? E a gente brincou lá fora num papo nosso que parece que as pessoas não aprendem, né? É 2019 e o Brasil continua sem fazer investimento fundamental em educação, né? Sabe uma coisa que eu fico pensando, assim, é super importante isso que você falou, né? Eu sou uma pessoa que desde sempre eu procurei me informar sobre as coisas que eu desconheço. Sim. Acho que isso é um princípio básico. Que todos devemos fazer. Que todos devemos fazer, né? E o que me chama a atenção é que, assim, tudo está aí ao alcance das pessoas, né? Assim, qualquer informação que você queira, claro, hoje a internet também traz muita fake news, a gente sabe, a gente tem que tomar cuidado e tal. Mas, gente, vamos pensar no lado bom, tem muita coisa na rede. Então, assim, quando você começa a criar tabus ou a questionar-se sobre questões da sexualidade, basta você buscar dentro da história da humanidade, tá? Não é nem na história do Brasil, tô falando na história do homem mesmo, para entender que são tudo construções sociais. Exatamente. Né? Então, assim, é difícil a gente entender, porque a gente que busca as informações e acaba ganhando uma nova compreensão, né? Por mais que seja difícil a gente entender. Não é que tudo que a gente lê a gente entende. De jeito nenhum. E a gente aceita. Mas fica mais fácil. Você não acha? É uma ferramenta a mais para compreender a realidade, né? Exato. É aquela história do Platão e da caverna, que depois que você conhece a luz, você não consegue mais voltar para a sombra e entender a sombra como realidade. Exato. Eu acho que é importante que a gente entenda também que, ao mesmo tempo que esse debate é público e esse debate é político, esse debate também é pessoal. E esse debate, essa busca também é individual. E a gente mora num país que entre 2011 e 2017, 2010 e 2017, nesses 7 anos, ele abriu 68 mil igrejas. Tem um vídeo lá no meu canal que a gente fala sobre isso. E quando a gente estuda a história da sexualidade, né, quando a gente se preocupa sobre isso, a igreja e a religiosidade, elas tendem a, com o avanço ou seu ganho de poder, criar uma série de políticas e dinâmicas meio que de qualquer lugar, né? Porque quando você busca pauta na escritura é difícil de encontrar, é sempre uma tradução equivocada, é sempre uma interpretação arbitrária, mas enfim, essas todas as instituições religiosas, elas têm quase como prática, né? Vetar a sexualidade, negar a sexualidade e ser contrário à sexualidade, né? Vamos pensar a Igreja Católica que proíbe que seus padres se casem, né? É possível proibir que um ser humano pare de beber água? Pare de comer? Pare de dormir? Ah, o melhor exemplo ever. Então também é impossível pensar que possa existir uma proibição sexual. Quando você proíbe uma pessoa de fazer sexo, o que ela vai fazer? Só romper a proibição. O sexo é uma necessidade fisiológica. Ele faz parte de quem somos. Somos seres sexuais. Exato. E
com esse crescimento desenfreado de igrejas, a gente tem um crescimento desenfreado de discursos, vociferados por pessoas mais ou menos preparadas, mas que vão ter fiéis e seguidores. Então, a gente vive hoje num terreno de conflito de discursos que gera muita desinformação, desentendimento, confusão e, acima de tudo, tabu. Eu como eu falei pra você, assim, eu tenho um jargão que eu falo que sexo só é tabu porque a gente não fala sobre ele. Exatamente. O Baú Sem Tabu nasce, inclusive, com esse propósito, né? Vamos pra próxima pergunta? Vamos, bora lá. Vamos lá. Falamos de educação sexual. Agora mudando para... O que você entende por libertação sexual? Acho que esse é o ponto principal, assim. Eu acho que sempre que a gente pensa uma questão, qualquer que seja ela, é frutífero pensar o contrário dela. Então, para pensar libertação sexual, pensemos aprisionamento sexual. E pronto, está resolvida a questão. Aprisionamento sexual é igreja, totalitarismo, escravidão. Isso a gente entende como aprisionamento sexual. A libertação sexual são os movimentos contrários à escravidão, ao totalitarismo, à ascensão de regimes conservadores, né? A participação da mulher em debate social, em mercado de trabalho. E toda vez que a gente consegue dar um passo contrário à proibição, a gente está dando um passo em direção à libertação. Claro. Né? Eu fico triste porque muitas pessoas entendem o conceito de libertação sexual de maneira totalmente deturpada. Sim, como se fosse uma... Vamos todo mundo transar e ser livres para fazer o que a gente quer. Meio anos 60, né? Sim. Onde as pessoas realmente se sentem livres para fazer isso. Há uma confusão de liberdade com libertinagem, Exato, né? exato. E a coisa não corre bem por aí, né? Vale lembrar que quando a gente fala de sexualidade, eu já repeti isso e eu vou repetir sempre, a gente não tá falando de sexo. Sim. A gente tá falando de uma totalidade, de um ser e estar no mundo. Sim. Que vai incluir aspectos de comportamento, aspectos físicos, sociais, familiares, etc. Tá bom? Vamos à nossa próxima pergunta. Bora lá, tô amando. Eu também tô amando, gente. Tô achando o máximo. Faltou a Rita, né? Mas a gente vai trazer a Rita uma pra próxima. cá. Entramos na Rita. Arrasou. Autoestima versus drag. Como se conectam? Como se conectam? Então, vamos pensar o seguinte. Drag é assumir uma outra pessoa, né? Certo. E, por via de regra, uma outra pessoa que atravessa uma barreira de gênero. Então, homens fazem meninas, meninas fazem meninos. Ou seja, a drag é uma arte. Isso. Não tem nada a ver com orientação Sexual nem gênero. Tá, gente? Vamos deixar isso bem claro, assim, Sim. que eu acho que a questão lúdica e mágica e interessante da drag é justamente esse aspecto, Sim. né? Autoestima e drag. É um assunto muito legal, a gente até conversou um pouquinho, alguma coisa sobre, que normalmente ela é libertadora. E normalmente esse exercício de construir essa diva, essa figura empoderada, ela traz muito elogio. Ela traz muita resposta positiva. E tem muita gente que não tem isso fora da drag. E que aí descobre na drag uma identidade de fortalecimento, né? É um exercício que todo mundo deveria fazer para tanto se colocar no lugar do outro, né? Entender como é esse outro e ao mesmo tempo entender aonde está esse outro em si. Então, quem faz palhaço, um ator que faz palhaço, descobre isso. Falando em palhaço, eu acho muito legal essa sua colocação. De onde vem o lado cômico da drag? Eu acho que é dessa caracterização. A gente pode imaginar um homem se caracterizando e esse homem tendo um rosto delicado, traços delicados, e essa caracterização ela vai caminhar na linha do realismo. Ou a gente pode imaginar o Patrick Swayze lá no, né, se caracterizando. E ele era um cara super masculino,
né? Então, como seria E ficou sem comentários, né? Mas, tá maravilhosa. E tem essa veia cômica, né? Então, quando a gente pensa assim, como seria o Acelino Popó Freitas de drag? Demais! Já é engraçado por si só. Ia né? puxar pro lado cômico. Então, talvez a veia cômica da drag venha por causa disso, mas talvez ela venha de um lugar muito sério, que é perceber a piada que é o gênero. Então, essa ideia de que mulher senta de um jeito e se comporta de um jeito e usa o cabelo é uma construção. E quando você entende isso, vira uma piada. É isso que é genial, gente. É nesse ponto que eu queria chegar. Isso é maravilhoso. Eu ouvi uma frase esses dias que fala assim, que o humor é a melhor manifestação da inteligência. Eu concordo em gênero, número e grau. E a drag tá muito conectada a isso, Com né? o humor, eu acho que é indissociável. Inclusive, as pessoas que dissociam, elas têm carreiras muito curtas. É verdade. Porque chega uma hora que fica vazio, né? Porque a drag é uma forma. Se ela não tiver um conteúdo, ela não se sustenta. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta antes da gente finalizar, porque o nosso tempo já tá esgotando. É triste, É gente. triste, gente, mas é terça-feira. Mas como você vê o empoderamento feminino? Ele é na tradição marxista, a revolução feminina, ela é considerada the longest revolution. Porque se a gente parar para pensar que as nossas sociedades e os nossos grupos já foram matriarcais, faz muito tempo que as mulheres estão lutando por um papel de igualdade. Então, se a gente para pensar que durante os anos 70, em Portugal, perante a Constituição, a mulher era incapaz e ela pertencia ao pai, ao marido ou aos filhos, a gente entende que passou-se 30 anos. Que de lá para cá caminhamos 40 anos no tempo do mundo. E 40 anos para a história é nada. Então é um assunto muito novo. É quase a minha idade. É nada, é um nada, né? É um respiro para a história. Então, eu acho que existe um lado extremamente positivo e um lado extremamente Perigoso. perigoso, talvez, que é o lado do extremismo, né? Então, eu gosto muito de aqui falar sobre duas coisas. Uma delas é o hard femme, que são as feministas radicais, radical no sentido radical da palavra. E a feminista radical, o feminismo radical, ele é um movimento, por exemplo, que em algumas de suas vertentes não admite a participação de mulheres trans. E uma vez uma amiga me disse, se o seu feminismo não é inclusivo, para que ele serve? Melhor frase ever de novo, gente. E quando eu me deparei com essa frase, eu falei, é isso. Guilherme, você não acha que no fundo, o que a gente tá falando aqui, quando a gente entra nessa questão da sexualidade, de gênero, né, whatever, do empoderamento, você não acha que a gente tá falando de amor? Eu acho, mas... Em alguma instância? Eu acho, sem dúvida. Eu acho que a gente está falando sobre humanidade, né? Mas eu também acho que a gente está falando sobre poder. Sem dúvida. E isso é uma coisa que a gente não precisa esquecer. Ou então, para ser dialético, se a gente está falando de amor, a gente também está falando de ódio. De ódio. E se a gente tá falando de poder, a gente também tá falando de... Dominação. Dominação. Exatamente. É incrível. Exatamente. Eu gostei desse seu movimento de pegar o oposto, para pensar né? O antagônico, né? Um beijo, Hegel. Eu adoro, gente, sabe? Conversar com pessoas que me trazem assim, novas possibilidades de construir, porque às vezes a gente tá tão acostumado a ir por um caminho teórico, sim. ou se fixar muitas vezes numa construção, né, mental, e às vezes é tão simples. Você ouvir o lado oposto é simplesmente uma maneira de você se questionar também sob outra perspectiva, né? Que tem a ver com empatia, tem a ver também com colocar-se no lugar do outro, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui de eliminar e quebrar esse tipo de preconceito que, assim, definitivamente já não cabe mais, né? Para essa humanidade que a gente está vivendo. E aí a gente vai ter que finalizar. A gente vai tirar o prazer do baú. Ai, vou até pôr o óculos, calma. Que agora a coisa ficou séria. Eu vou pegar alguma coisinha aqui que eu fiquei sabendo ontem. Olha. Chama
Gel Titanium. Ora vejam só. Ele é um gel à base de guaraná, catuaba selvagem e arginina. É um gel especial masculino, único no mercado, tá? Vende aqui na Extravagance. Acessem extravaganceboutique.com.br. Lá vocês vão ter vários produtos com essa mesma característica que é gel, tá? Alguns vão ter o efeito, Gui, de prolongar a excitação. Sim, são retardadores. Retardadores, exato. Outros, como esse aqui, eles têm é como se fosse um tratamento para o processo de excitação do homem. Olha! Então, se você usa ele por 30 dias seguidos, a probabilidade de você aumentar o seu tempo de excitação, ele é maior. Não é legal? Você é casado, né? Eu sou a menina. Você acha que o maridão vai gostar? Olha, eu acho que é aquela coisa, né? Experimentando pra saber. Eu recomendo, gente. Então fica o Titanium da Feitiços, tá? Vende aqui na Extravagância, acessem, olhem. Tem várias opções de gel, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem uma outra coisa também, Gui, que é muito legal, que são os plugs. E aí, a gente em off, eu perguntei pra ele se ele conhecia plug anal. Ele falou que não. Então, eu queria muito deixar essa dica pra você. O plug não vai estar aqui agora, tá, gente? Fica pro próximo episódio. Você vai ter que acessar, vocês também vão ter que acessar pra saber o que é um plug. Mas o plug, ele é muito legal, porque ele traz uma estimulação prostática, Sim. né? O que é bem bacana. E você tem vários tamanhos. Sim. Então vai de acordo com a anatomia. Com a anatomia. E não necessariamente ele precisa ser introduzido. Aí fica a critério de cada um como vai usar, né, gente? Bom, mas é isso. Pra finalizar, agradeço novamente. Foi um prazer, gente. Sério, foi demais, assim. Amei, amei, amei. Eu agradeço você que ficou aí acompanhando a gente. Curte, comenta, compartilha, segue, vai no meu Insta. Tem o Miss Psique, tem o Grupo Essex, que é o grupo de atendimento multidisciplinar da sexologia. Suas redes, Gui? Se você gostou desse papo, quiser me acompanhar lá no meu canal, é aqui no YouTube chamado Tempero Drag, porque como drag a gente dá uma temperada nos assuntos. E você me acompanha pelo Instagram como @Rita_Von_Hunt. As outras redes eu não uso, então recuso imitações, tá? Me acompanhe pelo Insta. Tô louca pra ver o sarcasmo Rita aqui, sabia? Eu venho. Ai, Gui, obrigada. Eu que agradeço. Beijo, gente. Até a próxima.